Ó, já botei aqui para gravar, tá? Boa noite, pessoal. A partir de agora, dando início à nossa aula de marketing digital. Mais uma semana trabalhando todos dessa disciplina. Hoje, mais especificamente, vamos falar de marketing de conteúdo, inbound marketing, que é esse marketing de atração a partir dos conteúdos que a nossa empresa, que o nosso próprio negócio pode gerar ou pode reproduzir de outros negócios, empreendimentos. Eu já, em outra aula, até falei com vocês, a gente comentou quando tratava dos 5 A's ali propostos pelo Kotler, nós comentamos sobre desses A's que ele propõe, que era aquele momento em que as pessoas buscam averiguar mais informações sobre um produto, buscam mais informações sobre o serviço. Não é algo novidade para nós, nenhum de nós. Por quê? Porque nós mesmos provavelmente consumimos informações, consumimos conteúdo e fazemos compras a partir dessa jornada de compra. Como é que funciona mais ou menos? Bom, eu estou interessado em algum produto, em algum serviço, eu estou interessado em fazer uma viagem, por exemplo, e aí antes de buscar empresa aérea, antes de buscar e definir qual hotel que eu vou me hospedar, quais passeios eu vou fazer, eu vou ali no Google ou uso a ferramenta de busca do Instagram para buscar mais informações sobre aquela cidade, mais informações sobre aquela hospedagem. Por exemplo, viajei para Paris, eu só 2 dias em Paris, e aí jogo lá no Google. O que fazer em Paris em 2 dias? E ali vai aparecer para mim uma lista de sites, uma lista de blogs, provavelmente, blogs relacionados a viagens, que vão me dar dicas de roteiro, de onde comer, quais museus lá, o que eu não gostaria de fazer em 2 dias. E o marketing de conteúdo é centrado exatamente nesse novo padrão de comportamento que nós passamos a adotar por causa das habilidades da internet, mais especificamente da Web 2.0. E aí, qual é o histórico que a gente tem em relação ao marketing de conteúdo? Lá nos primórdios, no início da internet, vocês são bem jovens, tem aqui alguém com mais de 30 anos, eu tenho 36 anos, né? Não sei se tem alguém mais velho, mas... Eu tenho 37. 37, né, Cláudio? Então, tu deve lembrar bem Isso. como era na década de 90, né? A gente tinha que decorar quais eram os sites, qual era o endereço ali do site, não era isso? Qual a lembrança que tu tem daquele momento, da década de 90, de como eram os sites, como eram os conteúdos? Na verdade, aquele período foi um período que os sites em si eles eram pouco interativos, né? Eles eram muito estáticos, eles possuíam bastante links e textos, bastante também, mas não tinha aquela questão mais dinâmica, aquela interação assim mais visual em relação Uhum, à apresentação dos layouts que tem hoje em dia. Hoje uhum. os sites eles disponibilizam pequenos vídeos, pequenos GIFs e outras animações, né, que tornam com que a interação com o usuário hoje ficou bem flexível, ficou mais atraente até. E naquela época, para chegar até o site, a gente tinha que digitar o endereço Tinha certinho, que né? decorar o endereço completo. Se errasse uma letra ou desse um espaço a mais ou colocasse uma vírgula, pronto, dava erro de site não encontrado, dava. Uhum. Aí Exato, ninguém exato. conseguia descobrir nada, né? Ficava empacado até A tentar mesma coisa, avaliar qual seria o possível erro. também começou, a mesma coisa também aconteceu no início ali das ferramentas de busca, do Yahoo quanto do Google. A gente tinha que ter cuidado, inclusive, se usasse alguma preposição, procurasse assim, do Brasil. Esse do Brasil já poderia ser um dificultador da nossa pesquisa, né? E aparecer várias páginas que não nos interessariam, ou poderia ficar um tempão ali rodando a busca até que pudesse completar, né? Professor,
até antes, por exemplo, um pouco antes do Google, do surgimento do Google, tinha alguns canais de pesquisa, alguns mecanismos de pesquisa, que era o KD, né? Uhum, O KD a verdade. gente chegou a usar bastante aqui no Brasil, só que naquela época o filtro de pesquisa era muito ruim, ele se limitava muito à questão textual. Por exemplo, se você for procurar hoje qualquer coisa no Google, ele vai te direcionar a vários outros estilos. Aquela mesma palavra vai te direcionar a um leque de oportunidades de interação de vídeo, de fotos e tudo. Naquela época, quase tudo que tu ia procurar em si era texto. Embora se tu estivesse querendo localizar uma imagem ou um vídeo, ele nunca te direcionava para o vídeo em si. O que tu Uhum, poderia fazer era ficar procurando entre os sites que a busca oportunizou lá e tu sem querer, ou então através de muita pesquisa, de muita teimosia mesmo, ficar vasculhando e tal, conseguia encontrar, mas a maioria das vezes tudo que era pesquisado obrigatoriamente vinha como um texto. E isso dificultava bastante a questão da pesquisa. uhum. E aí alguém e o que tem a ver isso daí com a nossa aula de hoje, que é de marketing de conteúdo? Tem tudo a ver, porque a maior disseminação dessa proposta de marketing de conteúdo, de se trabalhar como estratégia para melhorar o conceito de uma marca, melhorar as vendas de uma empresa, veio também com essas novas possibilidades pela internet, pelas novas tecnologias, né? E tem tudo a ver com o maior aprimoramento desses mecanismos de busca e também com o surgimento de algumas outras propostas de como trabalhar. Por exemplo, os blogs, né? Naquele primórdio da internet, primórdio que eu digo assim, depois da popularização do computador, né? Na década de 90. Ali, várias corporações, várias empresas já procuraram desenvolver seus próprios sites, as suas próprias páginas, mas aí não era algo muito mais aberto, muito mais democrático, como passou a ser a partir da possibilidade de criação dos blogs, né? Que aí com o Blogger, por exemplo, com o WordPress, qualquer pessoa que quisesse escrever sobre um tema específico poderia construir o seu próprio blog e, a partir disso, produzir conteúdo. E aí o que acabou acontecendo? Essas pessoas que começaram a escrever em blogs construíam e produziam conteúdo sobre aquilo que interessava. Eu gosto de viajar, então eu vou fazer um blog sobre viagens. Eu gosto de moda, então eu vou fazer um blog sobre moda, sobre maquiagem. Eu gosto de animais, então eu vou fazer um blog sobre animais. Enfim, teve gente que começou a fazer poesias, pessoas que antes não tinham a possibilidade de publicar um livro com suas poesias, então passaram a encontrar espaço nesses blogs, né? E aí as empresas, com o tempo, passaram a observar, e principalmente também as agências que trabalham com marketing, com publicidade, começaram a perceber o quanto esses novos espaços poderiam ser valorosos na criação de conceito para as marcas, né? E aí se somam aos blogs, o YouTube, as redes sociais que vieram logo depois. Então, foi nesse cenário, assim, mudança na configuração de como se davam os processos de comunicação, que se passou a dar mais valor a essa estratégia do marketing de conteúdo. Dá mais valor por quê? Porque a gente pode dizer que existia antes também uma espécie de marketing de conteúdo. Quando, por exemplo, eram criados aqueles catálogos, ou quando eram criadas algumas revistas, tem uns livros grossos que falam sobre os livros, apresentam quais são as principais dicas de gastronomia, tudo que conta na internet, também existia antes no papel, né? Ah, da, algumas marcas, por exemplo, a Nestlé, dependendo da demanda da pessoa, mandava para casa do usuário, para casa daquele consumidor, algumas dicas de nutrição, algumas dicas de receita, enfim. Então, não é algo propriamente novo, marketing de conteúdo, mas a se reconfigurar
a partir dessas possibilidades digital. Beleza? Então, eu vou passar a apresentar alguns conceitos para vocês e aquilo que eu chamar também de alguns passos na criação desse conteúdo de marketing digital. Por quê? Porque esse é um dos itens que vocês precisam não produzir as peças de marketing digital, mas pelo menos apresentar no plano quais são as propostas de vocês, de peças, de prazo, enfim, lá no final dessa apresentação de hoje, eu vou mostrar para vocês quais são os itens necessários de a gente trabalhar na elaboração do planejamento do marketing de conteúdo, que vai fazer parte do nosso plano de marketing. Eu disponibilizei para vocês lá no Class um texto sobre marketing de conteúdo que está nesse livro aqui, ó, A Bíblia Digital, que é o livro do Cláudio Torres. É bem legal, ele vai um pouco mais detalhe, inclusive sobre esse momento de mudança, né, na forma de consumo, na maneira como a gente busca informações, e como isso implicou nas formas de as empresas buscarem se comunicar e numa mudança, inclusive, de como se passou a fazer publicidade. Alguns autores, dentre eles o Philip Kotler, que eu já falei para vocês também, que é o formato 0.0, ele fala que o conteúdo é a nova publicidade. O marketing de conteúdo é a nova publicidade. E aí, esse capítulo eu não disponibilizei para vocês lá na plataforma, mas quem quiser pode até me pedir que eu digitalize e mando para vocês. Ele abre esse capítulo, que trata sobre conteúdo, citando o Bill Gates. Bill Gates, num texto que ele produziu em 1996, ali no comecinho, também da disseminação dos computadores, da internet, escreveu um texto em que ele diz que... esse trechinho está aqui na Bíblia do Marketing Digital. Não foi Kotler que citou, não. Ele fala que o conteúdo é o rei. E aí, nesse texto de Bill Gates, de 1996, o que ele estava dizendo? Que já como uma previsão, como uma aposta no futuro, né, de que provavelmente os negócios passariam a ser fechados, não só fechados, mas a maneira como as pessoas buscariam ganhar dinheiro no futuro, e esse futuro é esse momento que nós estamos agora, o nosso presente, seria pela via da criação desses conteúdos que passaram a ser disponibilizados pela internet, pelas empresas, em seus blogs, em suas redes sociais. O título desse artigo publicado por Bill Gates é Content, né, o conteúdo é rei. E o que ele falava naquele momento, olha só, em 96, já faz aí 24 anos, o conteúdo é como imagino que boa parte do dinheiro de verdade será ganho na internet. E aí tem muita gente faturando, tem muita gente conseguindo atrair pessoas para os seus negócios e converter essa atração em vendas por marketing de conteúdo. Passar a mostrar aqui para vocês alguns conceitos, alguns passos que precisam ser dados na hora de elaborar uma estratégia de marketing de conteúdo. E, ao final, vou trazer esses cases aqui para vocês, 2 exemplos, na verdade, vou acessar os sites dessas 2 empresas, que são grandes empresas, e a gente pode utilizar esses exemplos. Oi, Kevin. Esse seria um momento ideal para alavancar o marketing digital de uma empresa? Bastante. O marketing de conteúdo é hoje considerado como filé marketing digital. Por quê? Como a gente já trabalhou também em outras aulas, né? A ideia não é mais entrar o nosso marketing, a nossa publicidade e todas as estratégias, não mais no produto em si e pensar logo diretamente na venda. Por quê? O que todos esses autores, o que essas grandes marcas têm demonstrado a partir dos novos padrões de comportamento dos consumidores? Que existe uma nova jornada até a compra. Como é que essa
No começo, as pessoas assimilam as mais variadas marcas que tem aí no mercado. Depois elas passam para um outro, que é o da atração, que é quando a gente entra num site, por exemplo, num blog, e pega informações sobre algum produto, algum serviço, e a gente se cadastra ali para receber mais informações por e-mail, ou passa a seguir aquela marca nas redes sociais, né, que é o da atração. O terceiro passo é o momento que a pessoa já está ali, mais ou menos interessada, eu quero comprar um celular novo. Então, eu vou buscar informações sobre celulares. E aí jogo lá no Google, né? Eu vou buscar lá nas ferramentas de busca informações sobre o celular. E aí eu vou encontrar uma infinidade de blogs e sites fazendo comparações, eu vou encontrar vídeos no YouTube que comparam diferentes marcas, que comparam diferentes modelos. E ali é o momento de a nossa empresa também estar presente no digital. Por quê? Porque é uma oportunidade de eu mesmo falar sobre a minha marca, de eu mesmo falar sobre o meu produto. Mas aí, como a gente vai ver no decorrer dessa, a, a proposta que os autores e que as grandes marcas têm consolidado é de que não necessariamente eu preciso logo falar do produto. Eu posso oferecer diversos tipos de informações que estejam de alguma forma relacionadas ali que eu tenho para vender, e ali eu ofereço algo para as pessoas, eu ofereço algo para o consumidor, para, em troca, eu conseguir construir uma relação com ele, construir um relacionamento que se duradouro, que se consolide numa compra, e mais do que isso, numa recompra, em fidelização, e até chegar no último estágio ali dessa nova jornada de compra, que é o momento da agia, que é quando a pessoa um defensor da minha marca, um advogado. Então, tem pessoas, por exemplo, que passaram a produzir blogs, a produzir vídeos no YouTube, porque elas se tornaram advogadas de uma marca. E aí elas querem falar bem daquela marca, elas querem apresentar, elas querem desenvolver suas resenhas, suas críticas quando lançam um novo produto, beleza? Então, é sim uma boa oportunidade e é uma das estrelas, digamos assim, do marketing digital, junto com outras possibilidades. Que outras possibilidades são essas? Vocês vão ver como todos os conteúdos que a gente está trabalhando se conectam de alguma maneira. Então, tem um momento que eu preciso entender melhor quem é o meu público, e aí as ferramentas do digital me ajudam nisso. Se eu já tenho um site, eu posso colocar ali algumas ferramentas, como o Google Analytics, para que ele me mostre qual é o curso de um usuário até ao meu site, por exemplo, né? Se eu tenho sociais, eu posso fazer levantamento do perfil do consumidor ou o perfil das pessoas que interagem comigo a partir das que aquelas redes sociais me dão, né? Se eu começo a produzir conteúdos que vão gerar interesse para determinado público, eu utilizo junto com esses conteúdos, e aí eu vou ter utilizado a minha pesquisa antes, por isso é bem importante essa etapa que vocês fizeram na semana passada, que é de levantar informação sobre o público de vocês, construir essa persona, porque o próximo passo vai ser produzir estratégias de marketing de conteúdo para essa persona específica que eu consegui identificar a partir da minha pesquisa, beleza? E aí se soma a essa estratégia de marketing de conteúdo o assunto que nós vamos ver na próxima aula, que é a de utilização de estratégias como SEO, que é o Search Engine. Isso aí é tudo voltado para SEO, né? Era isso que eu ia comentar agora, né, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Porque na hora que você produz conteúdo, é para melhorar a indexação também na ferramenta de busca, né? Quiser comentar, Kevin, como é que isso funciona? Não, eu prefiro que você comente mesmo. É o tema da nossa próxima aula, beleza? E eu espero que tenha uma troca bacana entre a gente aqui na turma, porque eu mais do que Eu pude participar um pouco de coworkings e ter uma prática meio que
básica de SEO. SEO. Eu tive um pouco do entendimento de como funciona o marketing digital, como funciona a introdução de brand. Por aí vai. Legal, muito bom. Vamos partilhar, pessoal. Fiquem muito à vontade aí quando vocês quiserem fazer algum comentário. Essa parte de SEO é importante, inclusive que, por exemplo, eu que sou jornalista, precisasse redefinir como eu disponibilizo o conteúdo das empresas para as quais eu trabalho, né? Então, eu tive que repensar foi o meu título, qual é o meu título, quais são as palavras que eu estou utilizando naquele texto, porque o robô do Google faz uma varredura nas páginas, não é isso? Não é assim que funciona? O robozinho lá do Google vai varrendo todas as páginas e vai fazendo ali selecionando as palavras-chave que estão relacionadas com aquele website, né? E a partir disso faz uma indexação de quem tem autoridade ou não, de quem tem mais autoridade para falar o assunto, e é isso que faz com que a gente consiga aparecer ali na primeira página de busca do Google. É isso mesmo. Esse daí vai ser mais o tema da nossa próxima aula, beleza? Hoje a gente vai centrar em como produzir conteúdo. Na próxima aula, nós vamos discutir essas ferramentas de SEO e outras ferramentas para a indexação nas buscas, né? Certo. Valeu, Kevin. Pessoal, se vocês quiserem fazer comentário, viu? Nós usamos o Google Form. Tá. Beleza. Professor, já Oba. começou a apresentar sua tela aí ou não? Não comecei. Não comecei. Vou começar agora. Eu não estava vendo. Não, beleza. Vou começar agora. Espera aí. Eu consegui, pessoal, a tela da apresentação? Quem me dá um retorno aí por voz, que eu não estou vendo as mensagens. Só para eu ter certeza. Beleza. Tá bacana, ok, professor, professor, beleza. Então, pessoal, só para reforçar, o nosso tema de hoje é o marketing de conteúdo. Eu vou fazendo aqui a apresentação e para não parecer que eu estou aqui falando sozinho, com as paredes do meu quarto, de vez em quando eu vou voltar e a gente continua as conversas. E também quem tiver alguma dúvida, algum comentário fazer sobre o que eu estou explicando, fiquem bastante à vontade, tá bom? Então, para a gente consolidar como conceito, né, o que é o marketing de conteúdo. Para Cláudio Torres, que está nesse livro que eu mostrei para vocês ainda há pouco, A Bíblia do Marketing Digital, ele diz que marketing de conteúdo é conteúdo para falar do seu negócio. E aí o Philip, ele escreve mais ou menos algo nessa linha, mas ele detalha um pouco mais, né? Para ele, o marketing de conteúdo não envolve só a criação de conteúdo. E para Torres também não. Só para deixar bem claro, né? Torres aqui no livro, ele também apresenta várias outras questões relacionadas à produção desse conteúdo. Mas aí, na citação que eu trago do Kotler, ele fala que o marketing de conteúdo envolve criar, distribuir e ampliar conteúdo que seja interessante, relevante e útil para um público claramente definido, com o objetivo de gerar conversas sobre esse conteúdo. Somente nessa citação que eu trago aqui de Kotler, ele já levanta uma série de questões que são interessantíssimas para a gente pensar e que eu vou apresentar com um pouco mais de detalhe ao longo da nossa aula. Mas poderia dizer, por exemplo, que o marketing de conteúdo envolve gerar informações que sejam relevantes e úteis para um público claramente definido. Como é que a gente consegue definir mais claramente esse público
para o qual nós vamos direcionar o conteúdo nessa estratégia, fazendo pesquisa e depois elaborando a nossa persona. Mas, Rômulo, na minha pesquisa, eu descobri que eu não tenho só um tipo específico de público. Eu tenho aquelas pessoas jovens que estão entrando na idade, que são muito descoladas, que usam muito as redes sociais. Mas eu também descobri na minha pesquisa que eu tenho um lead, ou seja, que eu tenho potenciais clientes formados por pessoas mais velhas, de 40 e poucos anos, que já são pais de família, que têm família e que têm outros hábitos diferentes desse outro perfil que eu identifiquei. Mas aí é necessário que você estabeleça, que você tenha essas diferentes zonas e construa aquilo que a gente chama de tribos, né? Ou tribos, ou grupos, que são agrupamentos de pessoas ou de perfis que têm ali interesse sobre o conteúdo que eu produzo e que têm interesse, claro, no produto ou no serviço que eu tenho a oferecer para esse público. Beleza? Então, esse aspecto é importantíssimo quando a gente trata de conteúdo ou de qualquer outra estratégia relacionada a marketing digital. O conteúdo precisa ser útil e relevante. Não necessariamente eu só falar, descrever como se fosse um manual, como é que funciona aquele meu produto, quais são as vantagens dele em relação a outros. Pode até ter esse tipo de conteúdo. Eu acho que tem bastante gente que se interessa nesse tipo de informação que compara produtos, mas quando se fala em algo que é relevante e útil, não se limita a esse tipo de especificação malhada sobre o nosso produto, tá bom? Pode ser, por exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês como é que trabalha, que a Red Bull trabalha os conteúdos lá no site da marca, né? Eles identificaram ali dentre os gostos do público que consome Red Bull um valor muito grande dado aos esportes radicais. Então, se vocês acessam o site da Red Bull, vocês vão observar a quantidade de conteúdo que é produzida sobre esportes radicais e tal, porque sabem que é uma maneira de atrair e de estabelecer um relacionamento consumidor que depois vai ser alguém que vai se interessar e comprar aquele produto. Mas vamos lá, vamos em frente. O marketing de conteúdo, ainda segundo Philip Kotler, mudou o papel de marketing de promotores de marca para contadores de história. Eu só tenho uma ressalva para fazer com relação a essa citação do Kotler. Eu acho que o profissional de marketing continua sendo um autor de marca, mas ele promove a marca agora com outra estratégia. E que estratégia nova é essa? Contando histórias. Então, em vez de apostar num tipo de marketing, por exemplo, usando as bandas que são na televisão, no rádio, e essas estratégias, pessoal, continuam. Não é que assim, agora o grande lance é fazer marketing de conteúdo e nós vamos abandonar as estratégias mais tradicionais. Quando se fala de estratégia mais tradicional, eu estou me referindo à propaganda que é utilizada na televisão, que é veiculada na televisão, a propaganda que é veiculada no rádio, os eventos que são realizados para uma abordagem direta com o cliente. Essas estratégias continuam sendo muito válidas, né? O que se defende é que com esses novos hábitos de consumo de informação, principalmente com a utilização do mobile, né, que a gente tem ali todas as informações na palma das nossas mãos, é de que a gente aproveite esse fluxo de informações, esse fluxo de conteúdo, também para contar boas histórias sobre a marca e, com isso, conseguir mais potenciais clientes para um relacionamento com o meu negócio. Então, eu faço essa ressalva, né? O profissional do marketing, ele continua sendo um promotor de
mas para isso, lançando mão dessa estratégia, que é contar histórias e contar boas histórias, histórias que instiguem as pessoas a buscar mais sobre a marca. E aí trouxe aqui para você, eu gosto sempre de trazer esses para a gente ver como é que o mercado tem lidado com as estratégias, né? E aí tem aqui embaixo o link que depois vocês podem ver com mais detalhes. Nessa matéria, podemos dizer assim, nesse post que foi feito no blog, Ney Patel, acho que é isso, lá eles citam 38 estatísticas de conteúdo que todo profissional precisa saber, né? Eu trouxe aqui 3 que eu achei mais interessante para pensar nesse primeiro momento. O primeiro tem a ver com o crescimento do site original. Segundo dados, né, apresentados nessa postagem, aumenta em 7,8 vezes o tráfego no site original dos líderes do marketing de conteúdo. Vou dizer, as empresas que mais têm investido em marketing de conteúdo conseguem aumentar o tráfego ali no seu site em quase 8 vezes em relação às empresas que não apostam em marketing de conteúdo. Elas têm ali, continuam a ter seus sites, mas não conseguem tanto tráfego. Ali não consegue tantos visitantes, não consegue tantas pessoas que depois fazem um cadastro e continuam a voltar porque sabem que naquele site entrar algo bastante, né? Então mostra o quanto essa estratégia pode ser aumentar a trafegabilidade nos sites. O marketing digital custa 62% do que o marketing tradicional e gera em torno de 3 vezes mais leads. Então, assim, o marketing tradicional, além de você ter que elaborar, por exemplo, eu quero anunciar na TV Mirante no intervalo do jornal. Eu vou ter que comprar aquele espaço, segundos, que tem determinado custo. Eu tenho que mandar produzir uma peça em vídeo que tenha a qualidade que seja cabível para aquele espaço de televisão. Eu tenho que contratar agência para fazer isso, enfim, são muito mais custos. O marketing de conteúdo, se a gente for pensar numa pequena empresa, que eu não tenho ainda equipe de comunicação que possa fazer esse serviço para mim. O próprio empresário, ainda a equipe ali que tenha mais habilidade para escrever, para produzir vídeo, essa pessoa, aquela equipe mesmo pode iniciar a produção de conteúdo. Mas Rômulo vai me ter tempo para produzir esse material e ainda conseguir trabalhar em outras coisas da empresa? Vocês sabem o quanto é possível agora que a gente produza, por exemplo, tire um dia, uma tarde para produzir conteúdo e eu faço programação para que aquelas postagens sejam liberadas poucos, né? Professor, hoje Oba. em dia compensa realizar esse tipo de trabalho, tipo de conteúdo, sendo que isso tem grande número de informações já em grandes sites, e aí acaba que esses grandes sites eles tomam mais da metade da parte do acesso a essas informações. O que as pesquisas têm demonstrado que sim, porque, por exemplo, se você tem um pequeno negócio, aí, que talvez não funcione muito bem eu ter o meu blog, mas eu vou ter uma página no Instagram, um perfil no Instagram, perfil no Facebook, ou ter um canal no YouTube em que eu vou produzir pequenos conteúdos em que eu vou conseguir fazer uma conversa ali mais direta com o meu usuário. Aí a grande diferença vai ser essa, né? Em vez de você se preocupar com o grande público que já é atingido, digamos assim, pelas estratégias dessas grandes e que já consomem das grandes empresas, você começa a produzir conteúdo para atrair um nicho de mercado ali que te dê oportunidade não
talvez, de competir com a grande empresa, querendo de cara ter os mesmos lucros que ela tem, o mesmo retorno que ela tem, né? Mas você consegue conquistar um nicho ali de mercado e, com isso, seu negócio crescer ou o seu negócio, né? Basta a gente ver, por exemplo, o quanto uma Amazon da vida está engolindo as livrarias, né? Eu, por exemplo, os livros que eu tenho, eu compro na Amazon, porque eu encontro um preço melhor, eu encontro a facilidade de entregar na minha casa. A Amazon ela vasculha ali diversas livrarias, sebos, inclusive, livros usados, e eu tenho essa diversidade à minha mão, né? Mas aí chega uma associação de escritores aqui que, de repente, não tinham espaço para concorrer, não tem espaço para concorrer com a Amazon ali, que abre uma brecha de pessoas que, de repente, não estejam sendo atendidas por essa grande marca, que é a Amazon. E quem tem um pequeno negócio, o grande desafio que essa pessoa é identificar quais são as dores, quais são as necessidades que um público mais específico, mais segmentado, tem e que eu possa suprir com a minha empresa. A partir disso, o conteúdo que você vai ser produzido é pensando nesse público. Eu posso ampliar? Pode. Depois, tem vários exemplos aí de empresas que começaram pequenas. Um exemplo, inclusive, um marketing de conteúdo, plataforma chamada Enjoei, que começou com uma mulher que mudou lá para o Rio de Janeiro e ela queria, para um apartamento muito pequeno, e ela queria comercializar aquelas coisas que estavam na casa dela. O Enjoei começou a partir dessa experiência dela, de se desfazer de coisas próprias e ampliou o negócio. Então, existe uma oportunidade de mercado. O que eu acho que talvez não seja muito importante é você começar e de cara já querer competir com um grande negócio, né? Mas com as possibilidades que o digital nos abre, eu acredito que tem sim espaço para que você, num pequeno negócio, também produza seu conteúdo e use isso como uma estratégia para atrair novos clientes, estabelecer relacionamento e depois converter isso em venda. Eu acho que é possível. Qual é a tua impressão, Kevin? Então, eu acho que também isso é possível, mas eu acredito que mais por parte das redes sociais, de plataformas de mídia, porque nem tanto por buscadores. Os buscadores está mais voltado a quem tem mais acesso mesmo. Mas a gente precisa lembrar que as plataformas de mídias sociais também têm sistemas de busca, né? E aí, essas dicas que a gente dá sobre produção de conteúdo podem ser utilizadas também para mídias, né? Para Instagram, principalmente aí a gente pensando no Instagram, né? Você tem aquela tua rede de contatos, a tua rede de seguidores, mas pode ser que o seu conteúdo seja encontrado por alguém que não está ali entre teus seguidores, se você utilizar algumas estratégias na hora de construir as legendas, por exemplo, das fotos, a utilização de hashtags, alguma coisa assim, né? Então, essas dicas e essas propostas que eu vou apresentar aqui não tem a ver só com blogs, não tem a ver só com vídeos pro YouTube, tá? Mas a gente pensar em conteúdo que pode ser Mas o explorado. que poderia diferenciar, por exemplo, o Oba? acesso? Como que poderia diferenciar, por exemplo, o acesso a um certo site ou a um certo serviço, por exemplo? Na hora que você descreve? Sim, por exemplo, eu tenho diversos aplicativos de algum tipo de serviço e eu quero diferenciar o meu aplicativo daquele serviço. Mas eu quero seguir o mesmo ramo. Como eu poderia fazer isso, por exemplo? Pois é. Como eu poderia Por mostrar exemplo, isso? uma das estratégias, o teu aplicativo seria sobre o quê? Não, é só
Uma Não, hipótese, por exemplo. só para a gente pensar. Só para a gente pensar nesse Por exemplo, conteúdo. o Uber, por exemplo, o 99, que tem já grande concorrência. Uhum. É. Por exemplo, certo. Tem um exemplo que eu achei muito legal que é dado como case aqui da Bíblia do Marketing Digital, que tem a ver com esse serviço de táxi. Por exemplo, a lei mais forte aí com relação a dirigir depois de ter bebido, com a lei seca, com mais fiscalização na rua pelos policiais. Algumas pessoas podem deixar de sair para uma balada, podem deixar de frequentar alguns restaurantes bebendo, tomando uma cerveja, enfim, deixar de ir aos bares da litorânea, de ser pego numa blitz que vai ter uma multa altíssima, a pessoa pode acabar, inclusive, presa, né? Um sistema que é um sistema como se fosse do Uber, mas para eu me diferenciar nas redes sociais, em vez de só eu apresentar a minha marca e dizer, olha, eu te ofereço um serviço que é, se você chamar, eu vou te buscar o endereço e vou te deixar já sabendo qual é o preço que você vai pagar ao final. Você não oferece. Você pode, por exemplo, começar a construir conteúdos sobre fazer o mapeamento dos melhores bares de né? E aí, pegando informações dos passageiros que você conduz. Ah, eu levei uma pessoa desse bar lá na litorânea, nesse bar tem drinks assim, assado, frequentam aquele bar, esse perfil de pessoas. Então, só esse daí seria um exemplo do tipo de conteúdo diferenciado que você poderia oferecer para as pessoas, para que as pessoas buscassem, e junto você apresenta a sua marca e o seu serviço. Deu para entender? Mais ou menos como funcionaria? Compreendi. Beleza. Compreendi, sim. É nessa lógica. O marketing de conteúdo funciona nessa lógica, viu? Quando o Red Bull oferece, por exemplo, conteúdos na área de radicais, ele está buscando um relacionamento, não diretamente dizendo assim, o Red Bull vai, sei lá, te dar asas para praticar esportes radicais. Mas ele começa ali instigar, dar mais informações para que possam praticar aquele esporte e que de repente consumam aquele produto que ela oferece para ter mais energia na realização dos esportes radicais. Beleza? O marketing de conteúdo trabalha nessa linha e com essa perspectiva aí de atração. E voltando aqui para a nossa apresentação, as taxas de conversão são de 6 vezes maiores para os adeptos do marketing de conteúdo. Então, eu trouxe esses dados aqui para mostrar para vocês o quanto pode ser rentável e o quanto pode ser vantajoso investir no marketing de conteúdo. Rômulo, mas desse jeito que tu me falaste aí, dando esse exemplo da ferramenta do aplicativo para funcionar como um táxi, como sistema do Uber, isso daí não é um negócio de retorno de cara, eu vou ter que investir tempo produzindo conteúdo. É exatamente isso, pessoal. Não vão imaginar assim. E vocês bem sabem disso, né? Vocês são da área de sistema de informação. Se a gente for investir, por exemplo, em melhorar o sistema a indexação ali na ferramenta de busca, eu vou ter que acumular conteúdo produzido para que melhore a minha ação e eu consiga aparecer ali na primeira página da busca. Eu vou utilizar o Instagram como ferramenta. Não é de cara que você vai ter 10 mil seguidores, a não ser que você compre seguidores. E aí eu não acho que o retorno seja muito bom se você comprar, se esses seguidores não forem seguidores orgânicos que a gente fala, né? Seguidores que tiveram contato ali com o seu perfil e ficarem interessados a partir do conteúdo que você produz. Então, o marketing traz resultados, como a gente pode ver aqui nessas estatísticas. Aumenta o tráfego no site, custa menos, 62% menos do que o marketing tradicional e tem taxas de conversão maiores, 6 vezes maiores de quem não é adepto do marketing de conteúdo.
mas a gente tem que saber que vai utilizar essa estratégia não para um retorno imediato. Vai ser algo que você vai alimentar, construir, até consolidar e manter. Né? Um dos aspectos que eu vou apresentar mais adiante é esse, de quando a gente faz um planejamento de como vai trabalhar o marketing de conteúdo, é preciso, inclusive, prever qual recurso que eu vou poder despender para depois conseguir fazer a manutenção desse tipo de estratégia, né? Quem vai fazer vai ser a minha equipe de vendas e cada um vai produzir alguma coisa. Beleza, mas como é que eles vão toda semana ter conteúdo pelo menos de 2 em 2 dias, tá bom? Então, como é que eu vou manter a estratégia ao longo do tempo? E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns passos que são necessários de a gente seguir na hora de colocar isso no papel, antes de executar, de fazer a execução. Eu estou ali numa fase que é de planejamento dos conteúdos que eu vou produzir e das metas que eu tenho, quais são os meus objetivos. Eu trouxe alguns passos que são importantes de vocês observarem, de nós observarmos na hora de utilizar essa estratégia do marketing de conteúdo. A primeira coisa tem a ver com a fixação das metas. A minha empresa, e aí vocês já apresentam isso, né, no começo do plano de marketing a minha empresa já tem um objetivo maior, um objetivo geral, um objetivo macro, assim, do negócio. Dentro desses objetivos, se eu for trabalhar com marketing digital, eu preciso estabelecer algumas a partir do marketing de conteúdo. Por que é importante isso? Ainda há pouco eu falava para vocês de tempo, né? Do quanto pode demandar tempo para eu conseguir um engajamento maior, conseguir uma melhor indexação na rede de busca. Então, no fixo meta, eu estou estabelecendo quais são os meus objetivos ali específicos para trabalhar com marketing de conteúdo e em qual prazo. Toda vez, pessoal, que eu meta, eu estou me dirigindo a esses dois aspectos, objetivos e prazo, né? Então, eu preciso estabelecer algumas metas para o marketing de conteúdo que estejam alinhadas ao objetivo geral do negócio. Eu não posso fazer ali, estabelecer algumas metas que sejam auditórias ao meu objetivo geral. Essa daí é mais uma estratégia para me ajudar a alcançar o meu objetivo, digamos assim, né? E quando a gente trata de marketing de conteúdo, eu posso traçar algumas metas que estão relacionadas a vendas, ou eu posso traçar metas que estejam relacionadas a trabalhar a marca, né? Então, assim, estou mais preocupado ali em gerar conteúdos que me garantam mais vendas, eu, por exemplo, preciso pensar na construção de canais para divulgação desses conteúdos que estejam alinhados com os meus canais de venda, né? Então, por exemplo, eu vou criar um blog para eu divulgar informações sobre o meu produto, para divulgar conteúdos que sejam relevantes, que gerem interesse, mas ali eu já vou disponibilizar algum canal para que ele possa comprar o meu produto ou comprar o meu serviço. Então, por exemplo, tem um blog que eu consulto bastante para me informar sobre as novidades do marketing, principalmente na área de marketing digital, que é o Rock Content. Nesse site, toda vez que eu tenho acesso a um conteúdo, sempre eles disponibilizam ali alguma espaço, ou para que eu possa me cadastrar, e aí eu faço esse cadastro, já recebo um e-mail. Nesse e-mail que eu recebo, já tem dizendo, olha, eu vi que você construiu a sua persona. Para que você possa avançar mais nessa estratégia,
que tal você adquirir essa outra ferramenta? Então, vocês veem como aquele canal que era para disponibilizar conteúdos sobre marketing já conecta com outros canais que a própria marca para consolidar a venda, né? Então, algumas dessas minhas metas, se estiverem relacionadas com a venda, eu já preciso prever essa união, essa ligação entre os diversos canais. O canal para divulgação de conteúdo e o canal para a pessoa consolidar a sua compra, por exemplo. Se eu estou mais interessado em consolidar a minha marca, em construir conceito, em fixar alguns valores em relação à minha marca, eu vou ter outras estratégias que tenham mais a ver ali com o conhecimento, né? Com o conhecimento sendo utilizado para estabelecer relação entre a empresa e aquela comunidade que está tendo acesso a tudo. E aí, isso vai garantir que o conteúdo seja coerente com a personalidade da marca. Então, por que eu preciso que as minhas metas de marketing de conteúdo estejam alinhadas com o objetivo geral do meu negócio? Porque esse alinhamento é que vai garantir que eu não produza conteúdos que estejam ou que sejam incoerentes com a personalidade da minha marca. Ali, no primeiro exercício que vocês fizeram, a ideia é ser qual é a visão que eu quero ser visto daqui a um tempo, qual é a minha missão no mundo, qual é a missão da minha marca no mundo, o que ela quer oferecer de contribuição para melhorar o mundo, qual a visão, quais são os valores, né? Então, a gente abre ali aquele trabalho para pensar estratégias de marketing digital com esses 3 aspectos. Então, as estratégias que eu vou elaborar de marketing de conteúdo e os conteúdos que eu vou produzir não podem ser contraditórios a essa missão, visão e os valores da minha empresa. Por isso que é preciso que as minhas metas estejam plenamente alinhadas ali ao objetivo geral do meu negócio. O outro aspecto é o mapeamento do público, que é a tarefa que vocês já estão fazendo. E aí, pessoal, toda vez que a gente vai pensar em qualquer estratégia na área de marketing digital ou de marketing, sempre vai ter essa ressalva de que a gente precisa conhecer muito bem o nosso público. Por quê? Porque eu preciso construir, produzir conteúdos que sejam segmentados de acordo com aquelas personas que eu já levantei. Então, vocês devem lembrar que a persona é aquele perfil do consumidor ideal do meu negócio, né? Se eu já tenho bem traçado qual é o perfil socioeconômico, qual é a idade que tem, quais são as características dessa pessoa na hora de produtos de comunicação, quais são os sonhos que ela tem, quais são os desejos, quais são os medos. A partir disso, conhecendo bem o meu público, eu consigo em conteúdos que sejam direcionados para ela, né? Para essa pessoa, para essa persona. E aí eu ofereço com isso conteúdos que ajudem as pessoas a aliviar suas dores e a realizar seus desejos. Só para reforçar o quanto é importante a fase que vocês fizeram na semana passada, que foi de conhecer o público para o qual vocês vão oferecer os seus serviços e produtos. Uma outra fase é a fase de concepção e planejamento do conteúdo. Não adianta assim, agora eu vou criar um canal no YouTube e vou soltar aqui alguns vídeos porque eu lido bem com a câmera, eu me dou muito na hora de comunicar. Mas é preciso, pessoal, uma fase anterior a essa que é de conceber e fazer um planejamento do conteúdo. E aí, quais são os itens importantíssimos de eu pensar nesse planejamento do conteúdo? A definição de temas que são pertinentes. Então, assim, eu já vi que toda recomendação
que o professor tem dado, que os livros sobre marketing digital dão, que os especialistas na área de marketing digital falam que eu não devo, né, ali, só descrever o produto. Eu tenho que pensar em temas que sejam importantes para essas pessoas que estão buscando, por exemplo, fazer investimentos usando aplicativos. Quais são os temas que poderiam interessar essas pessoas? Eu já fiz um levantamento com a minha persona de que ela tem medo de investir porque ela não entende muito bem desse sobe e desce de bolsas de valores, esse momento de instabilidade econômica, de instabilidade política. Então, sobre quais temas escrever, sobre quais temas eu posso produzir um podcast, sobre quais eu posso fazer um vídeo no YouTube que possa oferecer ali para as pessoas informações, tudo e no final das contas, ela a decidir, a escolher pela minha marca. Então, esse momento da definição de quais seriam os temas é bem importante. E aí, a partir disso, eu vou pensar quais são os formatos que eu posso utilizar e fazer de conteúdos. Aí, o colega de vocês fez um comentário assim, eu acho que é muito difícil competirmos com as grandes marcas nesses buscadores, nessas ferramentas de busca. Beleza. Essa informação de que eu não vou ter recurso para investir e competir com aquelas marcas que aparecem em primeiro lugar na busca do Google. Então, quais outros formatos seriam mais adequados para eu trabalhar? Formatos de vídeos para eu usar no IGTV, formatos de vídeo para eu usar no YouTube, mas eu compartilhar o link no LinkedIn ou lá no Facebook, entenderam? Então, esse momento de planejamento é aquele momento em que eu vou colocar aqueles dados que eu tenho na mão sobre o perfil do meu público, sobre os meus concorrentes. Esse momento de pesquisa anterior, pessoal, a gente vai pesquisar os nossos clientes, mas a gente também vai na concorrência. Então, é preciso que a gente se torne especialista sobre o nosso concorrente. Então, eu consigo fazer uma mensuração de até que ponto a estratégia minha de marketing pode funcionar ou até competir com esse meu concorrente, tá bom? Então, nesse momento do planejamento, eu vou definir qual seria o formato mais adequado e um formato que faria sentido para esse público que eu pretendo alcançar. E aí, é que eu pense em formar um mix de conteúdo. E o que é esse conteúdo? Eu vou fazer um blog, mas eu também vou fazer conteúdo para redes sociais e vou fazer um YouTube. E esses diferentes canais podem ser interligados, podem ser interconectados, né? E eu construir ali um mix de estratégias e também um mix de conteúdo. E aí, sobre isso, eu quero fazer salva. É importante que a gente conheça as características de cada um dos formatos e é importantíssimo que a gente conheça as características de cada uma das ferramentas que serão utilizadas. Então, por exemplo, as grandes agências de publicidade já perceberam que não adianta transpor aquela publicidade, por exemplo, que antes era jogada no outdoor, ou que antes era para a página, para uma revista. Porque a maneira como as pessoas buscam funcionar nas mídias digitais é diferente. Se vocês derem uma olhada na página, por exemplo, da Magnífica, eu fui dar uma vasculhada na página da Magnífica. Em nenhuma postagem feita nos cards, eu não conseguiria dizer para vocês agora na legenda, mas nos cards que são postados, nenhum usa o verbo no imperativo, que é aquele compre, venha, experimente. Toda a estratégia usada pela Magnífica é sempre de alguma frase ou alguma pergunta que leve os usuários a interagirem com a marca naquele ambiente da mídia social, beleza?
Então é importante que a gente conheça cada uma das características dos diferentes veículos para que a gente produza conteúdo que seja relevante para aquele formato. Então, se eu vou fazer publicidade num jornal, na revista, eu sei que precisa de características. Se eu vou fazer um material para a rede social, eu preciso identificar e eu preciso fazer um conteúdo que seja adequado para mídias sociais. Ah, eu vou investir num blog. Então, qual é a linguagem de blog? Qual é a linguagem que mais atrai as pessoas para esse formato? Tá bom? É importante que a gente faça essa observação na hora de elaborar o nosso planejamento. E aí eu tenho que pensar em quais narrativas que eu vou investir. Narrativa, pessoal, tem a ver com aquela ideia da contação de contar boas histórias, né? Então eu já tenho que ter ali mais ou menos qual vai ser o enredo que eu vou traçar para eu falar sobre os temas que eu achei pertinentes, né, que eu considero que sejam pertinentes, e estabelecer a partir disso um calendário que eu não solte uma vez sobre aquele tema, né? Eu tenho que ir criando como se fossem episódios, que é uma narrativa aí que é bastante consolidada para essa novidade que a gente tem de mídia agora. E aí, um outro passo é quando a gente já vai criar o conteúdo, né? E aí tem que definir. Bom, eu mesmo vou conseguir, a minha própria empresa vai produzir esses conteúdos ou eu vou utilizar esse serviço? Eu tenho recursos para contratar agência. Como é que essa agência vai trabalhar? Usando quais recursos, quais formatos, tá? E aí é bem interessante, que eu acho bem interessante esse tipo de componente curricular para vocês, é que assim, pode ser que mais na frente a gente nunca sabe direito com o que vai trabalhar depois que se forma, né? Mas pode ser que você não trabalhe especificamente no setor que seja responsável por produzir conteúdo. Mas você pode ter um cargo de gestão, você pode ser um líder de uma equipe e, a partir disso, precisar tomar decisões sobre os conteúdos que vão ser produzidos, sobre a agência que vai ser contratada para produzir esse conteúdo. E é bom ter esse tipo de informação, né? Na hora de sentar com uma agência, eu saber que, beleza, vocês vão ser contratados para produzir conteúdo para a minha empresa, mas eu sei que antes a gente precisa fazer aí um levantamento de temas que seriam interessantes, que tal trabalhar esse ou outro, investindo em tal formato, com a experiência que nós temos aqui na empresa, com alguns consumidores que eles acessam mais o Instagram do que o Facebook, ou essa minha empresa alcança mais pessoas mais velhas que ainda estão ligadas ali no Facebook, ou atinge umas pessoas que estão mais no LinkedIn, porque estão nesse ramo dos negócios, de estabelecer networking, enfim. Esse tipo de conteúdo, de componente curricular, eu acho bastante interessante para isso, né? Para que vocês tenham geral de diversas estratégias que podem ser utilizadas dentro de uma empresa, por exemplo. E aí, na hora que eu for criar esse conteúdo, é preciso eu pensar em histórias que sejam divertidas e instigantes. Ron, sempre que dá esse tom de divertimento e tal, é que assim, basta observar qual é o tipo de conteúdo que hoje faz muito sucesso, que circula bastante, a gente vai ver o quanto é eficaz quando se investe num conteúdo ou em histórias que são divertidas. A gente pode pensar nisso a partir dos memes, né? Do quanto esses memes que são mais engraçados conseguem circular. Lógico, lembrando aqui que lá na fixação das metas, né? Eu tenho que criar conteúdos que sejam coerentes com a personalidade da minha marca. Então, por exemplo, se eu vou investir de conteúdo, na criação já de conteúdos, que contem histórias divertidas, eu tenho que saber que talvez isso não encaixe para o perfil da minha empresa.
E aí esse tipo de avaliação precisa ser visto, viu, pessoal? Qual é o conteúdo que ali reflete a minha personalidade de marca, a não ser que você queira ir um novo conceito e uma nova personalidade para a sua marca, tá bom? Então, eu coloquei aqui para destacar que essas histórias divertidas e instigantes podem dar resultados, resultados bons em termos de circulação. Mas aí é preciso avaliar se esse tipo de história é coerente com a personalidade da sua marca. E aí é preciso a gente pensar se esses conteúdos são sustentáveis a longo prazo, que é aquilo que eu já até falei, né? De segurar publicando ali pelo menos 2, 3 vezes por semana, falando sobre esse assunto, nesse formato que eu escolhi. Então, é importantíssimo para o momento de criação. E aí, na criação de conteúdo, eu acho que não caberia para este momento da aula eu trazer aqui para vocês, como é que se edita. Eu tenho algumas habilidades de vídeo, eu sei editar áudio, mas eu acho que não cabe aqui na disciplina ensinar vocês a editar vídeo ou a editar áudio. Mas se alguém tiver dúvidas nesse sentido, a gente trocar figurinhas sobre software que utiliza para gravação e edição de material, como é que produz roteiro de vídeo. Mas o que eu queria adiantar para vocês é que todo conteúdo que vai ser produzido, ele precisa ser planejado antes, né? Foi inclusive a lâmina que a gente ainda há pouco. Mas, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo, existe um momento que é da pré-produção. Eu preciso saber qual é que eu vou utilizar, onde que eu vou gravar, se tem ruído, se tem uma iluminação que é adequada, e sobre o que eu vou falar. Depois que eu produzir aqueles vídeos, que eu captar imagens, como é que vai ser tratado, como é que esse material vai ser tratado, editar, enfim. Fazer um planejamento antecipado de como vai ser a produção, que é esse momento da pré-produção. Isso se aplica também quando eu vou produzir podcasts e se vou produzir conteúdo em texto para um blog, eu posso fazer o que no jornalismo a gente fala de uma reunião de pauta, sobre o que eu vou tratar, quem que eu preciso entrevistar, quais livros que eu preciso ler, quais sites eu preciso pesquisar antes, sabe, para eu fazer um levantamento prévio de informações que vão me ajudar a construir um texto que seja bacana para colocar ali no meu blog. Então, todo tipo de conteúdo que for ser produzido, eu preciso um planejamento, traçando ali mais ou menos o que eu vou abordar. E aí chega o momento que é da distribuição do conteúdo, que tem como estratégia atingir o público pretendido. Então, eu já tenho ali bem estabelecido quem eu quero alcançar, então eu vou fazer uma distribuição de uma maneira que seja esse público específico. E aí eu tenho que definir, eu vou utilizar os próprios, eu vou usar o meu canal no YouTube, eu vou usar o meu perfil no Instagram, ou eu vou pagar para aparecer outros canais que têm já alguma visibilidade, ou eu vou investir em um canal conquistado. Esse canal conquistado são aqueles perfis que passam a conhecer a nossa marca pelo boca a boca. Uma pessoa que teve um perfil com o meu produto e que a fazer uma defesa da minha marca como um advogado. E tem um momento que é de ampliação do conteúdo. Bom, eu já consigo atingir público, mas eu quero alcançar muito mais pessoas. E aí eu posso estabelecer algumas estratégias para criar conversas em torno do meu conteúdo, que vai desde fazer impulsionamento, e aí tem a ver com aquela estratégia anterior também, né, de conteúdo pago e impulsionamento, mas eu também posso começar a entrar em fóruns, debates sobre aquela área, eu posso começar a comentar em tudo quanto é postagem, no Instagram dos meus concorrentes, porque ali no comentário eu posso gerar uma curiosidade pelo que eu dei de informação, e a partir disso a pessoa tem curiosidade, clica no meu perfil
e vai lá ver que eu produzo conteúdo que seja relevante sobre aquela temática e decide me seguir. Então, tem algumas estratégias para ampliar a conversa em torno do nosso conteúdo. É para selecionar de quais conversas você quer participar. Não adianta entrar em todo tipo de conversa só para que você apareça em tudo quanto é lugar. É preciso identificar também quais são os influenciadores-chave, que aí não tem a ver só com esses influenciadores digitais, tem a ver com eles também, né? Pode ser que a sua empresa opte por usar esse dos influencers, mas também ali eu consigo identificar quais são aqueles seguidores que sempre comentam as minhas postagens, quais são os seguidores que estão ali como fiéis acompanhantes da minha marca, que já entendem bastante, e aí eu posso estabelecer uma relação com eles de parceria, né? E atingir criadores de conteúdo que já tenham reputação. Então eu também posso fazer essas collabs com outros criar conteúdo também. Eu crio conteúdo sobre aquele assunto, mas eu também tenho ali que hoje sobre tudo que a gente quiser encontrar na internet, a gente vai lá no site de Google e encontra pessoas que estão escrevendo sobre aquele assunto, pessoas que estão produzindo vídeos no YouTube sobre aquele assunto. Então, eu posso estabelecer uma relação com esses criadores de conteúdo que já têm determinada reputação, que já conseguiu consolidar seu nome, que já tem certa autoridade para falar do assunto. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Ainda aqui? Por aqui não, professor. Sem dúvida. Beleza. Pessoal, só para finalizar aqui, já são 10h30. Só para finalizar, quero mostrar para vocês como é que trabalha a Red Bull e a Nestlé. Se vocês acessarem, por exemplo, o site Red Bull, em vez de a gente se deparar aqui de cara com uma latinha do Red Bull ou com outro produto que eles comercializem, a gente encontra aqui um texto, matéria sobre não pense só no resultado, pense no caminho até ele. Leia a história relacionada aqui ao futebol. Momentos épicos da Red Bull Racing fora da pista, né? E 5 filmes e séries sobre música para assistir já. Então, eles vão ampliando o leque ali de conteúdo, porque ali na busca, a pessoa está buscando uma lista de filmes. Em vez de ela encontrar um blog especializado sobre filme, pode ser que a pessoa se depare com o link da Red Bull e ela consegue e vir para o perfil principal de Bull. E aqui tem, ó, além dessas matérias que estão aqui na capa, sobre esportes, conteúdos, mas tem também aqui um link sobre produtos, e aí a pessoa já pode ficar curiosa e ter um acesso. Só para vocês compreenderem de uma forma bem prática como é que uma empresa pode utilizar o marketing conteúdo, né? Oferece um conteúdo que, de repente, é encontrado ali na busca de dicas sobre filmes e a pessoa acaba caindo no site da Red Bull e vai ali navegar mais, com mais curiosidade, e acaba tendo acesso aos produtos daquela marca. Mesma coisa acontece aqui com a Nestlé, né? Nestlé oferece uma série de, além de falar sobre os seus produtos, mas tem conteúdo aqui como vamos repensar nossas vidas. Saiba como você pode fazer parte deste movimento com a gente por um futuro mais sustentável. Então, ali tratando questão de sustentabilidade, já mostrando que a empresa é responsável socialmente. Então, oferece outros conteúdos, mas aqui, quem quiser ter acesso às outras marcas da Nestlé, e aí vai ter acesso aos produtos, também
vai poder encontrar nesse espaço do site. Beleza, pessoal? Então, finalizar, antes de encerrar aqui a nossa live, encerrar a nossa gravação, eu quero mostrar para vocês quais são os itens quando vocês forem fazer o planejamento, o plano de marketing de conteúdo, quais são os itens que eu vou cobrar na parte sobre marketing de conteúdo, tá bom? Aliás, quando vocês forem fazer o plano de marketing digital, vai ter um tópico em que vocês precisam descrever quais são as estratégias do marketing de conteúdo. E aí, nesse eu vou cobrar esses aspectos que eu vou apresentar agora para vocês. Que aí já é a atividade pós-aula, né? Nesse tópico do marketing de conteúdo, vocês precisam responder a essas perguntas aqui. O que você quer atingir com sua campanha de marketing de conteúdo? E aí isso tem a ver com as metas que você pretende alcançar e que te ajudem a chegar ao objetivo geral da sua proposta de negócio. Qual o tema geral dos conteúdos? Eu vou precisar produzir um vídeo, vou precisar produzir texto para um blog? Não, pessoal, não é preciso produzir o conteúdo. Mas eu quero que vocês discriminem ali para mim quais são os temas gerais que você pode tratar em conteúdos que estejam relacionados ao seu produto. E aí, também apresentar, criar os conteúdos e quando, já fazendo ali um planejamento de quem dentro da equipe ou se vai ter agência que vai ser contratada para criar esses conteúdos e quando, qual é o período que essa estratégia vai funcionar. Como vai ser distribuído esse conteúdo? Eu vou produzir peças para o Instagram, vou produzir peças para o YouTube, vou disponibilizar os links do blog no Facebook e no LinkedIn. Então, todas as estratégias que vocês têm para distribuição do conteúdo. E como você interagir com os seus consumidores. Então, como é que você vai responder, como é que vai ser o seu relacionamento, se a partir do seu blog vai ter um link para um espaço dentro do blog em que a pessoa pode efetuar a compra. Então, quais as estratégias de vocês para interação com os consumidores? São esses itens que vocês precisam apresentar naquele momento ali do plano de marketing que vai ser especificamente voltado para o marketing de conteúdo. Alguma dúvida, pessoal, sobre a tarefa que precisa ser feita? Não, tudo certo. Entendeu, Claudivan? Entendi. O que tu achou dessas estratégias aí de marketing de conteúdo? É uma questão assim que, na verdade, a evolução tecnológica aí proporcionou toda essa condição que nós vemos hoje. Apesar de quando o Kotler fez o apanhado histórico aí, teórico, ele praticamente vislumbrou isso aí com quase 20 anos de antecedência. Uhum. Então, assim, foi uma visão futura que ele teve que acabou se tornando realidade, né? Foi Bill Gates, aquela frase do o conteúdo é rei é de Bill Gates, viu? Tá, ok. Desculpa, professor. É de Bill Gates. Uhum. Nada, tranquilo. E tá no Cláudio Torres, não tá no Kotler, tá no Cláudio Torres, tá bom? Eu tinha falado errado, mas eu retifiquei depois. Carlos, o que tem a ver, que tem a dizer sobre a aula de hoje? É interessante, pessoal, porque às vezes a gente tenta tirar a dúvida, mas foi boa, muito boa aula. Como é que você acha que os profissionais de sistema de informação podem trabalhar, por exemplo, se for em parceria com profissionais da área do marketing, trabalhando com essa ideia aí do marketing de conteúdo? Como é que você acha que dá para vocês, da área de vocês, trabalharem com isso?
Eu acho que nessa parte de trabalhar com a parte de conteúdo já tem essas plataformas que a gente usa de hoje em dia, principalmente a parte de redes sociais. Então, algumas são voltadas especialmente para fazer essa parte de, de marketing de conteúdo. Na verdade, não surgiu com esse intuito de fazer marketing, mas, por exemplo, o Instagram, ele tem ajudado bastante na parte de divulgação de marketing de produto. Tanto é que tem muitas empresas aí que nem não existem sedes, que elas têm basicamente só o Instagram, e só com o Instagram eles conseguem gerar renda, conseguem fazer a divulgação dos produtos deles. Então, os sistemas... vender, né, já pelo Instagram. Então, assim, a parte de sistema de informação é mais fazer isso, a gente pegar a entrada, que seria a parte do conteúdo da pessoa que tem um negócio para vender, e fazer o processamento para poder gerar esse marketing de conteúdo, que seria a parte do Instagram. Legal. Jorge Lucas, tá aí? Aí também sobre essas ideias que foram tratadas na aula de hoje, como vocês, na área de sistema de informação, podem trabalhar. Como podem... Só o finalzinho que cortou aqui. Como vocês, da área de sistemas de informação, podem trabalhar com essas ferramentas, com essas estratégias? Pegando mais justamente esse ponto que o Carlos falou, é justamente pegar as redes sociais já existentes e apresentar a empresa por meio delas. Porque é muito difícil fazer com que todo um público migre para outra tecnologia. Então, o certo é usar as que já tem. Então, o marketing de conteúdo em si é pegar todo o teu aparato da tua empresa e apresentar por meio dessas coisas. Uma coisa que está saindo muito defasada é Facebook. Facebook não serve tanto mais para apresentar. É mais para uma coisa mais longa, mais extensa. Mas o Instagram, que é o que estão usando mais hoje para apresentar, é mais ou menos isso. Essa adequação do ramo da empresa, do objeto que a empresa trabalha, do serviço que ela presta, à divulgação por meio das redes sociais. Tanto as que já tem hoje, que todo mundo acessa, quanto as que vão surgir. É bom ter sempre essa flexibilidade. Rafael. Professor, já no caso aí nas redes sociais, o sistema de informação consegue utilizar os dados para direcionar qualquer tipo de conteúdo de forma mais certeira, né, para cada grupo de pessoas, né? Porque, tipo assim, você vê, por exemplo, Facebook, né? Quando você vai lá, pesquisa sobre alguma coisa, entra lá no Instagram, já tá tudo lá como propaganda, né? Então, tipo assim, eles acabam utilizando teus dados para descobrir qual é o teu tipo de consumo, o que tu tá disposto a gastar, de consumir, e acabam te mostrando isso. Então, a análise de dados acaba ajudando muito nas estratégias de marketing, porque tu consegue direcionar de forma bem cirúrgica as tuas estratégias, né? Os teus conteúdos. Perfeito. Teus produtos, no caso, né? Perfeito. E o que eu gostei bastante aí da tua fala é que tu falas em análise de dados, né? Então a gente sabe que há uma infinidade à disposição aí na internet, nos bancos de dados, mas não basta só ter os dados, né? É preciso que a gente faça análise daqueles dados e disso estabeleça nossas estratégias para exatamente isso. Você usou uma palavra perfeita para isso, que é ser cirúrgico na hora de estabelecer essas propostas para relacionamento, para comunicação, né? Que é você ir ali no ponto, atingir o seu público, quais são os interesses que aquelas pessoas têm. Então, perfeito seu e vocês estão, os 4 que comentaram aí, estão muito alinhados com as propostas, marketing de conteúdo, com marketing digital e principalmente relacionando aí com a área de vocês. Pessoal, por hoje é isso. Já até passamos um pouquinho aqui do nosso horário. Vocês têm algum comentário a mais, alguma dúvida sobre as atividades? Eu não tenho, professor.
Tudo tranquilo. Tá tudo beleza, pessoal. Tá tudo ok aqui, Beleza. pessoal. Pessoal, boa noite. Então, conversem com os colegas de vocês que faltaram à aula de hoje, que nosso encontro vai ser sempre às segundas-feiras. Eu que me falando que era na terça-feira, tá bom? Mas esta aula eu vou disponibilizar a gravação. Hoje gravou e eu vou disponibilizar lá no Class, tá bom? Obrigado aí por vocês terem vindo, tá? Um abração. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau.